Nós estamos aprendendo que existe uma fórmula, não uma fórmula mágica, mas uma fórmula espiritual de vencer os nossos vícios, traumas, comportamentos destrutivos. E essa fórmula é simples. A gente precisa entregar tudo isso, seja vício, seja trauma, seja comportamentos destrutivos, aos pés do Senhor, para que Ele sim, milagrosamente, com todo o poder que Ele tem, possa agir nas nossas vidas e nós possamos vencer e possamos celebrar essas vitórias, para que nós possamos ser restaurados e possamos celebrar essa restauração, para que nós possamos ser recuperados lá do fundo do poço e possamos celebrar essa recuperação. É bem possível que você tenha começado a vir nos encontrões ou tenha até se inscrito nos grupos de passos sem ter muito noção do que aconteceria na sua vida. Mas é bem possível também que vários de vocês já possam ter experimentado o que realmente Jesus quer para a vida de cada um de nós, que é o que está em João 10:10. Ele quer que cada um de nós tenhamos uma vida plena, que a gente possa viver aquilo que Ele tem para nós, que a nossa vida seja uma vida completa, mas não completa de coisas ruins, completa do que Ele preparou para cada um de nós. Quantos entendem isso? Essa é uma verdade de Jesus, essa é uma verdade de Cristo, que deve imperar em nossos pensamentos, em nosso dia a dia, na nossa vida, que tem muito valor e é muito poderosa contra as mentiras que o inimigo tenta fazer com que nós vivamos. As mentiras do inimigo, algumas delas podem ser: você não vai conseguir, você é fraco, você é muito teimoso, você é uma pessoa que tudo que começa não termina, você é uma pessoa que não consegue amar, você é uma pessoa que não consegue se deixar ser amado, você é uma pessoa difícil de lidar, você é uma pessoa que nunca vai deixar de mentir, você é uma pessoa que nunca vai conseguir pedir ajuda. Ou seja, em todas as áreas das nossas vidas, está gravando? Em todas as áreas das nossas vidas, você vai se deparar com mentiras de Satanás, o nosso inimigo, tentando fazer com que você viva o contrário do que Deus tem para você. Tentando fazer que a gente viva o contrário do que Deus tem para nós. E a verdade de Deus vem para destruir todas essas mentiras. Eu faço questão de repetir isso todas as vezes que eu venho aqui. Lute contra as mentiras de Satanás com as verdades que Deus tem para você. E essas verdades a gente aprende aqui no CR. A gente aprende através da Bíblia. O CR não é não é não é uma fórmula mágica. O CR é a aplicação do que Deus, através disso aqui, da sua palavra, deixou para cada um de nós. Não adianta nada a gente esperar que o CR faça alguma coisa por nós se a gente não acreditar nisso aqui, não acreditar no poder superior, que é Jesus Cristo. E como que a gente entende Jesus? Como que a gente aprende sobre Jesus? Como que a gente coloca em prática o que Ele ensinou? Através do que Ele deixou nas Escrituras. Por causa disso, hoje eu não quero sair nem um pouquinho do que as Escrituras têm para nós. Dos maiores cuidados que qualquer mensageiro de Deus deve ter é se ater 100% às Escrituras.
E hoje essa tem sido a minha maior preocupação. Por isso que eu quero te convidar. Se você trouxe um papelzinho ou tem como anotar no celular, anote que eu vou falar sobre o que Jesus falou em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11 até o versículo 24. Eu acho que vai ser assim. Eu não vou pedir para você me acompanhar na tua Bíblia, porque eu vou usar uma versão que eu acho que você não tem aí, nem no celular, nem na tua mão. Mas depois, quando você quiser e puder, medite sobre isso na tua Bíblia em casa. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 15, 15. Capítulo 15, a partir do versículo 11. Nesse capítulo 15, Jesus estava comendo, festejando com pessoas improváveis. Talvez pessoas assim como nós. Você não me conhece, né? Quem é frequentador da NIB sabe que eu sou pastor da NIB, que eu gosto de música, mas você não me conhece assim como a minha esposa me conhece, como meus pais me conhecem. Principalmente quem me conheceu há 20 e tantos anos atrás, sabe que eu sou um dos improváveis de estar aqui hoje falando com vocês. E Jesus estava ali conversando com os improváveis. Ele estava conversando com os pecadores e com os fariseus. E ele utiliza algumas histórias para fazer aquelas pessoas entenderem o amor de Deus. Por que ele usa de histórias? Porque se ele fosse simplesmente dar um ensino, é bem possível que aquelas pessoas não entendessem e o apedrejassem ali mesmo. Mas ele usa algumas histórias. A primeira história que ele usa está ali no começo do capítulo 15, que é sobre um pastor que tinha 100 ovelhas. E uma dessas 100 ovelhas se perde. E esse pastor deixa as 99 ovelhas lá no aprisco, no lugar que se guarda uma ovelha, que a ovelha passa a noite, e vai atrás de uma ovelha perdida. Olha só, para cada 100 existe uma. E eles não entendiam muito bem, mas tá bom. Aí Jesus termina de contar essa história e fala: tem também outra história. Uma vez uma mulher estava na sua casa e perdeu uma moeda muito valiosa. Naquela época, até hoje, no Oriente, em alguns lugares, a cultura é muito machista, mas muito machista mesmo. Mulher não vai à faculdade, muito menos trabalha. E quando as mulheres casavam, o pai dava algumas moedas para essas mulheres. Moedas valiosas. E elas transformavam essas moedas em colares ou até alguma... não vou lembrar o nome agora, alguma coisa que elas colocavam na cabeça assim, para não perder essas moedas. Porque se o marido chegasse a morrer, elas teriam algum tipo de dinheiro. E essa mulher perdeu uma moeda. Ela tinha 10 moedas e ela perdeu uma moeda. Acontece que um dia, varrendo a casa, ela encontrou a moeda. E ficou muito feliz. Fez uma festa, ficou muito feliz. Foi contar para as amigas que estava muito feliz porque encontrou a moeda. E Jesus disse: da mesma forma é o nosso Pai, é o Pai de vocês. Ele fica muito feliz quando um é encontrado. Quando um pecador é encontrado. E eles ouvindo Jesus, e Jesus, eu imagino que tenha olhado para eles assim, falaram: eu acho que eles ainda não entenderam o que eu preciso falar com eles. Aí Jesus decidiu contar outra história.
E ele começa. Um homem tinha 2. Lembram-se que a primeira história tinha quantas ovelhas? 100. De 100 perdeu uma e ele mesmo foi atrás. Uma mulher tinha quantas moedas? 10. Perdeu uma, mesmo assim, recuperou e foi bom. Um homem tinha 2 filhos. Somente 2 filhos. O mais novo disse ao pai: quero minha herança agora mesmo. Eu tenho certeza absoluta que nesse exato momento ele conseguiu captar a atenção, 100% da atenção de todos os que estavam ali. Por quê? Porque naquela cultura, e até hoje, juridicamente, a gente consegue entender que não existe herança se aquele que vai deixar a herança ou entregar a herança não morrer. Não tem como eu dar uma herança para o Henrique sem eu morrer. Eu posso até fazer um testamento. Eu posso até pegar todo o meu dinheiro, todas as minhas posses, todos os meus boletos, entregar para o Henrique. Mas isso seria uma doação, não seria uma herança. Concordam comigo? Naquela época isso era muito mais enraizado na mente deles. O fato do filho pedir a herança, ele estava dizendo categoricamente que ele queria que o pai morresse, que ele não estava nem aí para o pai. Que ele não amava, ele não queria mais amar o pai. Ele, por conta própria, por decisão própria, ele não queria mais amar o pai. Ele não estava nem aí para o pai. E pelo que pudesse acontecer com ele. Dizendo, pai, me dá a minha parte da herança. Ele estava dizendo, pai, eu não te amo mais. Pai, eu não te quero mais. Pai, eu não quero mais fazer parte dessa família. Uma coisa que existia na época, você deve ter um aí na sua mão. Era um anel que simbolizava, que era um símbolo da família. Com certeza, nesse momento, o que o filho fez ao pedir a herança, ele tirou o anel do dedo, colocou sobre a mesa e disse, a partir de hoje, não quero ser mais seu filho. Era isso que ele estava dizendo. Porém, ele não estava dizendo só que não queria ser o seu filho. Ele também estava dizendo que ele queria aquilo que o pai tinha. Mas não aquilo que o pai poderia imprimir nele como filho. Vamos ver se você concorda comigo. Uma coisa é herança, uma coisa é posse, uma coisa é terrenos, fazendas, bens. Isso é herança. Outra coisa é aquilo que eu posso imprimir no meu filho e que as pessoas vão olhar para ele e vão se lembrar de mim. Consegue entender a diferença? Isso é legado. Isso é legado, isso não é herança. E isso eu posso dar para o Henrique sem eu sumir, sem eu desaparecer, sem eu deixar de ser pai dele. Ao contrário, quanto mais eu imprimir, eu me imprimir no meu filho, mais ele vai ser parecido comigo, mais eu vou ter intimidade com ele, mais eu vou querer estar com ele, mais ele vai querer estar comigo, e mais as pessoas vão conseguir enxergar ele em mim e vice-versa. Ou seja, eu vou estar deixando um legado para ele. Eu não vou estar simplesmente dando um carro quando ele completar 18 anos, e eu não vou simplesmente estar deixando um monte de fazendas e bens quando eu morrer. O filho, ao pedir a herança, ele estava dizendo, pai, a única coisa que eu quero de você são as posses, são os bens, é o teu dinheiro, é aquilo que você pode me dar e não aquilo que você pode fazer em mim, e não aquilo que você pode ser em mim, não aquilo que eu posso mostrar para as pessoas que sou porque você é. O filho estava dizendo, pai, não me interessa o que realmente é duradouro. Não me interessa aquilo que realmente vai me fazer ser uma pessoa melhor. Não me interessa aquilo que vai me fazer vencer de verdade na vida. Me interessa aquilo que
você pode me dar? O pai, naturalmente, por que eu digo que naquele instante Jesus conseguiu captar a atenção daquelas pessoas? Porque naturalmente, um pai naquela situação, não interessa a idade que o filho tivesse, o que o pai poderia ter feito naquela hora, o que o pai naturalmente faria naquela hora é dar um tapa na cara do filho. Chamar os anciãos, os mais velhos da vila em que eles moravam, expulsar o filho de casa, dar o maior castigo que o filho pudesse receber. É por isso que na hora Jesus conseguiu captar a atenção deles, porque não foi nada disso que o pai da história fez. Olha como que Jesus continua. O pai então dividiu a propriedade entre os dois filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo fez as malas, arrumou as trouxas e foi morar num país distante, longe. Por ser indisciplinado, e não só indisciplinado, mas também esbanjador, ele desperdiçou tudo que ganhou. Tudo aquilo que ele tinha conquistado através do pedido que ele fez para o pai, ele acabou perdendo em 2 toques. Porque ele era indisciplinado e ele era esbanjador. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país. E começou a passar necessidades. Muitas vezes a gente olha para essa parábola que Jesus está contando, para essa história que Jesus está contando, e a gente não para pensar em alguns detalhes, porque é uma história tão legal, e ela parece que passa como um filme na nossa mente, e passa tão rápido, e a gente não para prestar atenção. Mas Jesus deixa muito claro que quando um filho toma uma atitude dessa, como uma pessoa toma uma atitude de viver uma vida longe do pai, parece que as calamidades procuram ela. Parece que as coisas ruins, parece que aquela nuvem negra vai atrás dela. E a pessoa cega, a única coisa que pensa, é porque tudo tem que acontecer de ruim comigo. Sem parar para pensar que ela pode estar sendo, que eu posso estar sendo um filho que se afastou do seu pai. Que eu posso ser alguém que está interessado simplesmente nos bens materiais que eu posso conquistar, ou nos bens sociais que eu posso conquistar, e que eu posso não estar interessado no que realmente pode me fazer uma pessoa feliz. E no que realmente pode me fazer uma pessoa que consegue vencer de verdade, biblicamente, na vida. Um cidadão daquela região que ele estava morando o contratou para cuidar de porcos. E para piorar, ninguém deixava ele nem sequer comer. Porque a comida que ele poderia ter acesso era uma comida exclusiva para os porcos. Nem sequer a comida que ele dava aos porcos lhe era permitido comer. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer aquela comida. O filho longe da casa do pai, o filho que está vivendo momentos de distanciamento da verdade, distanciamento do que realmente pode fazer ele uma pessoa feliz, uma pessoa com uma vida plena. Ele pode chegar ao ponto
de desejar as coisas ruins. Ele pode chegar ao ponto de escolher, por pegar com as próprias mãos tudo aquilo que é indesejável para qualquer ser humano e trazer para si. Ele pode chegar a esse ponto, ele pode chegar ao ponto de pegar os problemas, os vícios, os maus hábitos, os comportamentos destrutivos e arrastar para si, se apropriar daquilo como se fosse para ele, e viver aquilo, e conviver com aquilo, e fazer as pessoas que o rodeiam conviver com aquilo pelas próprias mãos, pela sua própria vontade, sem que ninguém o obrigue, sem que ninguém coloque uma arma na sua cabeça para que ele faça aquilo, para que ele arraste aquilo para si. Assim pode viver uma pessoa que está distanciada do Pai, uma pessoa que quis, por vontade própria, ninguém o obrigou, caiu meu anel, tirar o anel do dedo. Ele, por vontade própria. O fato de ele chegar ao ponto de estar desejando aquela lavagem, aquela comida de porco, o fato de ele estar desejando isso, fez com que ele caísse em si. Ao ponto dele pensar: os empregados do meu pai, aqueles que trabalham com meu pai, comem 3 vezes por dia. E eu aqui morrendo de fome. Eu não sei se você já passou fome na sua vida, mas é algo indesejável para qualquer ser humano. Já sei, pensou ele. Vou voltar para casa e dizer ao meu pai: eu pequei contra Deus e pequei contra o Senhor, meu pai. Eu não mereço ser considerado seu filho. Mas eu não vim pedir isso, não. Eu quero, ao menos, ser considerado como um dos seus empregados. Se você conseguir fazer isso para mim, já seria muito bom, já seria suficiente. Pensando nisso, ele se decidiu. Ele tomou uma decisão e se levantou. A Bíblia diz que ele se levantou. E quando a Bíblia diz que ele se levantou, me faz pensar em como estávamos, como estava eu, e como é possível que alguém aqui nessa noite ainda esteja no momento em que nós achamos que chegamos ao fundo do poço. A posição mais natural para quem está numa situação como nessa situação desse filho é prostrado no chão, com o rosto na terra, se achando a pior das pessoas do mundo. A gente não quer conversar com ninguém. A gente não quer se abrir com ninguém. A gente acha que todos os que vão chegar perto da gente, o único desejo deles vai ser apontar o dedo para a gente. Vai ser colocar o dedo na ferida. Quando a gente chega ao fundo do poço, ou acha que chega ao fundo do poço, o nosso desejo é fazer um buraco no chão, se enterrar e ficar ali. É nessa situação que estava esse filho. Porém, Jesus disse que ele tomou uma decisão e se levantou. Ele não só se levantou, mas como tomou o rumo de casa. Lembrou de onde ele tinha saído. Lembrou da situação que era real na vida dele. E não a mentira que ele estava vivendo naquele momento. Tomou uma decisão e voltou para casa. Ele estava longe de casa ainda. Imagine aqui, umas 2 quadras de distância. Quando o pai o avistou. O fato de Jesus dizer que ele ainda estava longe e o pai o avistou, deixa muito claro para a gente
o que é a graça de Deus. A graça de Deus é algo que é fácil de explicar para quem vive ela, mas é algo muito difícil e quase impossível de explicar para alguém que não experimentou ela. Por quê? Porque esse filho, ele fez tudo que nenhum pai desejaria. Porém, esse pai não saía da frente da porta de casa esperando o filho voltar. Imagina o tamanho do amor de Deus por cada um de nós. Ele não só sabe que nós podemos voltar, como ele espera que nós voltemos. Ele não sabe que em algum momento da nossa caminhada nós podemos tomar uma decisão de viver as verdades que ele tem para nós, como ele espera, ele deseja, ele anseia, para usar uma palavra bonita, que cada um de nós voltemos à sua casa. Olha só. O coração do pai disparou quando viu o menino, que para o pai ainda era um menino. Ele correu para abraçar e beijar aquele filho que estava voltando. E olhe atenção nos detalhes. Por que a gente entende a graça de Deus numa situação como essa? Porque a ideia do filho era chegar em casa e fazer o quê? Pedir perdão para o pai, dizer: pequei contra o Senhor, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor. O que o filho queria fazer era pedir perdão. A intenção dele, a decisão dele era chegar em casa, a primeira coisa que fazer: pai, me perdoa, me desculpa, eu errei. Porém o pai, antes de que isso acontecesse, o abraçou e o beijou. Eu não sei se você já teve a oportunidade, ou se você vive no seu dia a dia, a situação de ter que pedir perdão para Deus. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, com certeza você vive isso. E não é fácil. A decisão de você parar, refletir no teu erro e de, com o coração sincero, dizer para Deus: Deus, eu errei, me perdoa. E o filho teve essa decisão. E talvez tenha sido uma das decisões mais drásticas na vida dele. E seria a coisa mais difícil para ele fazer. Porém, o pai, sabendo disso, a primeira coisa que fez foi abraçar e beijar aquele filho. Somente depois de um abraço bem apertado e longo, e um beijo naquele rapaz todo cheio de lama, cheio de lavagem de porco, só depois de um cheiro, sabe, nordestino chama de cheiro, vou te dar um cheiro. Quem já ganhou um cheiro aqui? É algo muito bom. Só depois de tudo isso que o filho pôde dizer: pai, pequei contra Deus e eu pequei contra o Senhor. E ele foi tentando esboçar tudo, dizer tudo aquilo que ele tinha programado na mente dele para o pai, e o pai o interrompe, gritando para os seus empregados: tragam a melhor roupa. Sabe aquela roupa que a gente deixou preparado para quando o filho voltasse? Aquela roupa. Sabe aquele anel que ele deixou em cima da mesa aquele dia? Aquele anel. Tragam aquele anel. Tragam o melhor calçado. Sabe aquele calçado que só o filho do pai pode calçar? Aquele calçado. Traga aquele calçado. Sabe aquele bezerro, aquele novilho, aquele que fica reservado para a melhor festa? Matem e assem. Vamos festejar, porque
Meu filho estava morto. Quantas vezes eu, longe de Deus, me senti como um morto-vivo? Inúmeras vezes. Quantas vezes, longe de Deus, eu me senti como um zumbi, um verdadeiro zumbi. E aqui Jesus diz que o Pai falou: o filho que estava morto reviveu. O filho que estava perdido foi achado. Não existe amor maior do que o amor de Deus. Ele é um amor que ele sempre está disponível. Ele é um amor que você não tem o que fazer para merecer. Não existe nada que você e eu possamos fazer para merecer esse amor. Esse é um amor que é incalculável. Não existe nada que você possa fazer para merecer esse amor. Mas também, por outro lado, não existe nada que você possa fazer para que esse amor deixe de existir, para que o Pai desista de você. Não existe nada que você possa fazer para que o Pai não te perdoe. Não existe nada que você possa fazer que vai fazer com que esse Pai, com que esse Deus maravilhoso não esteja de braços abertos esperando por você. Não existe pecado tão grande que o faça desistir de você. Não existe vício tão grande, tão cruel que faça com que o Pai desista de você. Não existe comportamento tão hediondo que faça com que o amor do Pai se diminua em relação a você. Não existe nada que você possa fazer para que Ele deixe de te amar e para que Ele deixe de estar de braços abertos por você. É por isso que nessa noite eu te faço um convite. Se você é alguém que em algum momento da sua vida decidiu viver por tua própria conta, se você é alguém que em algum momento da sua vida se sentiu perdido e até hoje não conseguiu se achar, se você é alguém que em algum momento da sua vida teve a real noção de que você precisa de Deus, de que sem Deus você não vai conseguir se reerguer, de que longe de Deus você não vai conseguir ser feliz, nesta noite, não deixe passar dessa noite. Faça como o filho fez. Ele teve aquele insight e na hora se levantou e foi. Não deixe passar essa oportunidade. Volte para Deus. Volte ao primeiro amor. Volte-se para Deus. Ele está de braços abertos, te esperando. Não deixe passar de hoje.